Tudo bem, pessoal? Meu nome é Luiz Carlos Parejo, professor de Geografia, aqui para fazer a avaliação da prova da FUVEST, segunda fase, dia 7 de janeiro de 2013. Então, vamos lá, segundo dia. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos, então, que a FUVEST, ela apresentou 4 questões de geografia, tá bom? Com tema geografia, pelo menos, tá? E o primeiro assunto, questão de número 5, fala justamente sobre a urbanização mundial. É um tema tradicional dos vestibulares. A USP, a Unicamp sempre perguntam questões de população e de urbanização. Então, nós temos 3 mapas, 1800, 1900 e o mapa 3 do ano 2000. Então, na primeira pergunta sobre isso, sobre esses mapas, identifique um fator natural, um fator histórico que favoreceram a concentração de cidades mais populosas na Europa Ocidental no ano de 1900 e explique, Então, nós temos de fato lá condições naturais excepcionais, para a produção agrícola. Então, você tem um clima mesotérmico, predominantemente clima temperado, áreas bastante planas, com solos muito férteis, uma produção agrícola que permitiu o aparecimento de concentrações urbanas. Então, a produção agrícola era capaz de garantir a alimentação dessa população crescentemente urbanizada, tá? Bom, e um fator histórico estaria relacionado às revoluções industriais, a revolução na Inglaterra, na Grã-Bretanha, tá bom? E depois nos outros países europeus, da primeira e segunda revoluções industriais. Isso levou a uma concentração da população em cidades e, é claro, a capacidade da Europa de expandir o seu mercado externo, e atender demandas das colônias, Isso fez com que essas concentrações se ampliassem rapidamente. Bom, explique o processo de urbanização mundial considerando o mapa 3, Como podemos ver, no mapa 3 aparece aqui uma urbanização que não está mais concentrada nos países do hemisfério norte, em especial do primeiro mundo. Ela se concentra principalmente em países de terceiro mundo, Então, essa industrialização do terceiro mundo, principalmente do hemisfério sul, estaria relacionado, primeiro, ao crescimento populacional muito forte, associado a uma industrialização crescente, que tem muito a ver, é claro, com a expansão das multinacionais e a industrialização tardia do terceiro mundo. Então, os países de terceiro mundo, principalmente do hemisfério sul, receberam indústrias multinacionais, passaram a se industrializar rapidamente a partir da Segunda Guerra Mundial e acabaram criando grandes aglomerados urbanos, grandes concentrações urbano-industriais. Ok? Então, vamos lá. O exercício de número 6... ele apresenta um pequeno texto do José de Alencar que fala sobre o café, fala sobre a floresta virgem que existia aqui em São Paulo, e a partir desse texto se fizeram 3 questões, 3 itens. Bom, então ele pergunta, faz referência a um bioma originalmente dominante no estado de São Paulo, de que bioma se trata. Trata-se do bioma de Mata Atlântica ou floresta tropical, Mais especificamente, no interior de São Paulo, floresta tropical semidecídua, E qual é a sua situação atual na região do estado citado no texto, Então, na verdade, nós temos um grande desmatamento relacionado ao ciclo do café, da urbanização, Porque a urbanização exigia a construção de casas, então para a produção de telhas e tijolos era necessário se queimar várias toneladas de Mata Atlântica, para fazer tijolos e telhas. Então a urbanização foi muito
importante para explicar esse desmatamento, né, essa devastação, esse desflorestamento da Mata Atlântica, tá? E é claro, a industrialização que usou a lenha como, né, matéria-prima para a produção de energia, a princípio. No item B, ele pede para você explicar, né, quais áreas do território do estado de São Paulo se expandiu a cultura do café. Então, inicialmente, o café chegou pelo Vale do Paraíba, né, vindo do Rio de Janeiro, né? Depois chegou na parte central, eu diria centro-oeste do estado de São Paulo, né, região de Campinas e em volta, e alguma faixa do norte do estado de São Paulo, com destaque para Amparo, né, para aquelas cidades, né, vizinhas a Amparo, né, cidade de Amparo, Mogi Mirim, Mogi Guaçu e assim por diante. E em seguida ele se expandiu em direção ao noroeste, Ribeirão Preto especialmente, né, região de Bauru e depois Marília, e em direção ao Mato Grosso do Sul, né? Outro caminho foi seguido em direção ao sul do oeste de São Paulo, né, em direção ao norte do estado do Paraná, tá bom? Então, nessa expansão cafeeira resultou num grande desmatamento, né, da floresta tropical de São Paulo, tá bom? No item C, indique o bioma dominante no atual estado do Mato Grosso e explique os principais usos da terra nesse estado na atualidade, né? Então, olha, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, né, 53,6% do Estado do Mato Grosso tem a floresta amazônica como principal bioma, né? 39,6% seria de cerrado e 6,8% aproximadamente seria de Pantanal. Tudo bem? Então, né, a principal bioma é de floresta amazônica, mas não vamos esquecer que o cerrado também é um bioma extremamente importante para aquele estado, tá? E os principais usos econômicos da terra, né, nesse estado do Mato Grosso, né, seria uma pecuária extensiva e semi-extensiva, né, de corte, pecuária bovina, né, e uma agricultura predominantemente monocultura mecanizada, onde se destacam a produção de soja, de milho, de arroz e de algodão, ok? Então vamos lá. Nós temos no exercício de número 7, né, uma questão sobre poluição, né? Ela tem uma parte que está muito relacionada à química e uma parte, né, que a gente pode definir como, né, de relação direta com a geografia, né? Então nós temos, observe a imagem que apresenta uma situação de intensa poluição do ar, né, que danifica veículos, edifícios, monumentos, vegetação e acarreta transtornos ainda maiores à população. Trata-se de chuvas com poluentes ácidos ou corrosivos, né, produzidos por reações químicas na atmosfera. É o que a gente chama de chuva ácida, né? Então, chuva ácida em São Paulo é considerado aquela que apresenta um pH inferior a 5,5. Então, uma chuva ela é naturalmente ácida, né, um pH abaixo de 7, beleza? Mas quando ela está com um pH muito abaixo, né, quer dizer, muito baixo, daí você vai chamar de chuva ácida, né? Bom, e aí ele vai apresentar as características, né, desse processo, a dinâmica do processo, né? Identifique em A dois óxidos, né, que se destacam, e em B, os ácidos que geram a chuva ácida, originados na transformação química desses óxidos, responda no quadro da página de respostas, tá? Então, eu diria para você, né, que se destacam o dióxido de nitrogênio, né, e o trióxido de enxofre como esses óxidos, né, que vão gerar, tá ok? O ácido sulfúrico, né, e o ácido nítrico. Tudo bem? O ácido nítrico primeiro e o ácido sulfúrico segundo, tá? Existe o ácido carbônico também, né? O ácido carbônico que ele é menos forte, né? Ele é mais suave do que esses dois que eu indiquei no item B, tá bom? E daí a sua importância, né? E no item B da questão, né, se pede, explique duas medidas adotadas pelo poder público para minimizar o problema da poluição atmosférica
na cidade de São Paulo. Então, especificamente, exclusivamente na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, nós temos a adoção do rodízio, né, de automóveis, né, criado pelo governo estadual, Secretaria do Meio Ambiente, né, e agora adotado pela prefeitura, tá? Você reduz a poluição e também reduz, é claro, os congestionamentos terríveis, né, verificados nesse município, tá ok? E aí, o outro item seria a obrigatoriedade da inspeção veicular anual, né, o controlar, adotado na capital, né, objeto de questionamentos, né, se fala de revogação dessa obrigatoriedade por conta de irregularidades, mas é sempre interessante que, né, o cidadão mantenha os seus carros regulados adequadamente para reduzir a poluição, tá? E outras medidas que vão além de São Paulo, tem, né, leis mais rigorosas, exigências de filtros catalisadores de automóveis, em chaminés de fábricas e outras medidas, né, pontuais, né, e amplas tomadas em todo o território nacional ou no estado de São Paulo, ok? Que incluem a capital do estado, claro. Bom, nós temos agora a questão de número 12, né? Eu vou resolver o item A da questão e o maravilhoso, espetacular, eficiente, dinâmico e esplendoroso professor, né, Armando vai resolver o item B, que é uma questão de química, tá bom? Então vamos lá. A matriz energética brasileira é constituída principalmente por usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares e eólicas, e também por combustíveis fósseis, por exemplo, petróleo, gasolina e óleo diesel, e combustíveis renováveis como o etanol e biodiesel. Item A da questão. Para cada tipo de usina da tabela abaixo, assinale no mapa da página de respostas, utilizando o símbolo correspondente, um estado, né, ou a divisa de estados limítrofes em que tal usina pode ser encontrada. Então vamos lá. O item primeiro corresponde a uma hidrelétrica binacional em operação, né? Claro que ele está falando de Itaipu, né? Porque Itaipu está localizado no estado do Paraná, na fronteira com o Paraguai. Metade da energia produzida, ela é utilizada, utilizada pelo Brasil, metade pelo Paraguai. Beleza, até 2023 o Paraguai é obrigado a vender a energia que não consome ao Brasil. Então, que a partir de 2023 poderá vender a outros países, ok? Daí pede-se também, é claro, né, hidrelétrica de grande porte em construção, né, acredito eu que ele está falando, é claro, da usina hidrelétrica de Belo Monte, né, que fica lá no Rio Xingu, tá bom? Bem aqui no estado do Pará, é claro, tá bom? E neste caso, trata-se de uma hidrelétrica ainda em obras, que gerou alguma polêmica acerca, né, dos estragos e do impacto socioambiental que poderia causar, mas depois de construída, ela será a segunda maior do Brasil em geração de energia, perdendo apenas para Itaipu, tá ok? Na sequência, né, ele solicita uma usina nuclear em operação, tá? Está aqui, é claro, no estado do Rio de Janeiro. Beleza? Está difícil esse negócio, hein? Fala sério, tem que treinar bastante para ser bem eficiente. Então, aqui nós temos, né, Angra 1 e Angra 2 que estão em operação e Angra 3 aí que está em obras, né? Tá ok? Então, em breve nós teremos, é claro, Angra 3 em funcionamento, tá? E, por fim, né, ele solicita um parque de produção de energia eólica em operação e, neste caso, né, nós estaríamos falando, né, especificamente aqui do estado do Ceará. Opa. Puxa, mas tá difícil esse negócio, hein? Então vamos lá. Então aqui no estado do Ceará, né, nós temos justamente essa produção, beleza, de energia eólica, tá bom? No estado do Ceará, perdão, cidade de Fortaleza,
com um grande parque eólico, tá bom? Então, com essas respostas, eu estou me despedindo. Espero que vocês tenham tido um ótimo desempenho nos vestibulares e boa sorte no vestibular de amanhã também, na prova de amanhã, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.